Beleza. Deixa eu compartilhar a tela. Beleza. Bom, retomando aqui se por acaso tiver bom aí o som, vocês me avisem, tá? Bom, já voltei com tudo, compartilhado, tá ok. Bom, nós paramos aqui. Então, foi feito aquele processo de avaliação, né? Deixa eu retomar aqui um exemplo. Isso aqui que nós fizemos. Acabamos de fazer essa parte, inicialização, e aí a avaliação ainda não foi feita porque a gente fez só do primeiro. Então, você tem que fazer uma avaliação de todo mundo, tá? E aí depois a gente vai passar pelo processo de seleção, operadores genéticos, né? Cruzamento e mutação, faz a avaliação de novo, verifica o critério de parada, se por acaso não atingiu, aí repete. Aí você tem uma nova população dos sobreviventes, aí você faz o ciclo todo de novo até atingir o critério de parada, tá? Então, voltando aqui no nosso, agora na parte prática e vendo como de fato o algoritmo genético ele funciona, e aí vendo computacionalmente, nós chegamos ao ponto, então, de gerar uma população que era essa, tá vendo? Então, tem 10, o parâmetro de tamanho da população foi 10, se vocês forem ver aqui, ó, tem 10 linhas mesmo, tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós dividimos os bits, passamos como parâmetro 4 bits, e são duas variáveis, então tem 8, né? 4 bits aqui para a primeira variável, o x1, né? E 4 variáveis para o x2. Então, você tem um cromossomo inteiro, ou indivíduo, que tem um certo valor, e aí a gente calculou do primeiro. Não fizemos avaliação de todos ainda não. E aí, vou colocar esse k igual a 1, porque depois ele vai ser alterado, né? E aí a gente entra na parte principal do genético, que é aquele início do ciclo, né? Onde ele vai fazer. Então, você vai entrar numa geração, dá para você ver aqui nessa linha 30 que ele está entrando num for. Então, esse for vai ser o responsável por iterar as gerações, então ela vai incrementar as gerações. Então, ele tem que fazer todo o processo de seleção, operadores genéticos, criação dos novos filhos, até essa nova população atualizada, até voltar aqui para a linha 30. Então, vocês vão ver aqui pelo código, né? Tem todo esse processo ali da linha 30 até a 63, né? Na verdade, 66, né? 66 é o processo da geração, tá? E aí dá para ver também que o que a gente chegou a discutir de critérios de parada, nesse exemplo está sendo adotado o critério de parada de número máximo de gerações. Então, esse N-iter, ele está significando, talvez o nome nem foi bom, N-iter, devia ser max gen, por exemplo, número máximo de gerações, tá? Vocês podem até alterar se vocês quiserem, mas como é só, né, o nome da variável, não teria tanto problema. Lembrando que se alterar ela, toda a ocorrência dela ao longo do código, você tem que alterar também. Mas esse N-iter, que é o número de iterações, o significado dele, na verdade, é máximo de gerações. Então, ele foi estipulado, né, e nós definimos aqui, ó, como parâmetro, ó, 5 gerações. Muito pouquinho, tá? Nós vamos fazer a simulação passo a passo com ela pequena, para depois gerar ela com parâmetros melhores ou maiores, tá? Ô, Então, Carlos, oi, esse código depois você vai subir ele lá pro. ele já tá lá no Classroom. Eu vou até mostrar aqui, ó. Não, porque eu ia falar o seguinte, às vezes de colocar um comentário ali que tá teste, e colocar o máximo de gerações para essa variável, que aí Ah, depois só atualizar lá. você está falando para O modificar aqui, né? ninter, ali em cima Sim, você comentou, tá vendo? sim. Então, ele tá como NIT, tá no máximo de gerações. O melhor seria MacGen. Vamos colocar MacGen, colocar MaxGen.
Aí eu vou alterar todos. Aí eu posso subir ele. Colocar MacGen, aí N item. Só que eu tenho que alterar agora tudo que tem N item. Deixa eu melhor procurar N Não, item. pode ser depois, não precisa ser agora, não. Aqui acho que dá também rapidinho, ó. N item. Tem aqui só esses dois, ó. Então, tranquilaço. Ah, tem até ali, eu substituí todos ali, ó. Mas como só tem dois, é só esses. Daria para substituir todos mesmo. MacGen. Então, aí o MacGen é o número de gerações, o número máximo de gerações. Que aí alterou-se, não alterou o efeito, né? Porque foi só o nome da variável, mas eu acho que fica melhor, o nome acho que condiz, né? Quando a gente for ler ali o que é o MacGen, tá claro ali que é o número máximo de gerações. Bom, aí entrando agora nas gerações, como eu estou fazendo a simulação pontual, então assim, simulando na linha de janela de comando, então ele tem que armazenar quem que é meu gen. Então aqui, porque eu não vou rodar ele, né? Vou colocar gen 1, então, ou seja, geração 1, é como se fosse primeira geração, tá? A primeira geração dele aqui. Aí, agora sim ele vai avaliar todos os candidatos. Nós tínhamos avaliado o primeiro, né, aquele pop. Aí tá vendo que esse escopo aqui, ó, o for da linha 32 a 34, ele já faz toda a avaliação da população. Que aí, se a gente for olhar pelo que a gente aprendeu até agora, né, eu tô pegando esse, tem vários outros que eu tinha colocado. Essa segunda caixa aqui, ó, essa avaliação. Então, essa avaliação no código, ela seria isso de cá, né? Se você for olhar aqui no código, ela está avaliando, então, de 1 até npop. O nosso npop é o número de população, no caso, né, nesse exemplo, é 10, então ele vai ter que rodar 10 vezes, ou seja, para cada um desses elementos, né, esse aqui é um indivíduo, que é um cromossomo, esse é um indivíduo, um cromossomo, então ele vai fazer isso para cada um dos 10. Então, ele vai fazer pegar a função objetivo, que é o nosso fitness, decodificar, e aí tem a função que eu expliquei ali como é que faz a decodificação, que ela precisa desses parâmetros. Todos os parâmetros aqui são usados na hora de decodificar. E aí tá vendo que agora, diferente lá dessa linha 27 que foi avaliado só o primeiro, aqui ela está avaliando o POP-I. O POP-I, esse I aqui está variando de acordo com o for. Então, quando o I for 1, na verdade, eu nem precisaria ter feito o primeiro, né? Na verdade, eu vou ter que fazer, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: já foi feito do primeiro. É, ele está fazendo de novo aqui. Ele está fazendo o cálculo da linha 1, aí ele vai guardar agora num vetor. Isso aqui, esses scores, ele na verdade é uma matriz como se fosse uma matriz de matriz, tá? Porque ele vai guardar assim, no scores 1, ele vai guardar o valor do fitness ou da aptidão do primeiro, que é do pop 1. Na hora que o for para 2, o score 2, ele vai guardar o fitness. É basicamente isso aqui que ele está fazendo. Então, no nosso desenho, né, vamos desenhar ele aqui, a nossa população ela é formada por 10 indivíduos, 1, 2 até 10. Aí os nossos indivíduos, eles têm, para esse exemplo que eu estou rodando aqui, 8, né? Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí tem um oitavo aqui, né? Você vai ter vários vetorzinhos desses, sendo que os 4 primeiros elementos é do x1, os outros 4 do x2. Você tem esses vetores. É isso que está acontecendo até o momento. Aí, quando você faz aqueles scores, ele está calculando, na verdade, o fitness de cada um. Então, quando você fizer, por exemplo, esse cara que está aqui, ó, esse aqui é o scores 1, que é da linha 1. Então, ele vai dar um valor. Ele vai dar lá um valor. Esse aqui é o scores 2. Scores 2. Vai dar um valor. E esse aqui vai dar o scores 10. Scores 10, que vai dar um valor. Que aí o valor a gente já viu como é que calcula. Então, se eu rodar ele, aí eu vou rodar. Então, a gente está fazendo o passo a passo do algoritmo. Nesse momento, ele faria isso aqui, ó. Ele calcularia. Aí o seu scores vai dar, visualmente, vai dar matrizes de uma... Não, nem deu matriz, deu um vetor mesmo, tá? Vetor da posição 1, 2, 3. Aí quer ver um jeito mais fácil? Vou tentar colocar de um jeito visual aqui, que fique mais fácil de vocês entenderem. Ou até mais
mais esteticamente, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar. Scores. Ficou mais ou menos o ruim que ficou com ponto, mas aqui dá para ver o seguinte, ó. Esse cara que tá até aqui, ó. Até aqui, ó. Porque não vai dar para eu selecionar só esse quadrado, mas esse retângulo, né? Porque não é quadrado. Essa matriz é aquela matriz pop. Do lado dela, tá vendo que ficou o valor dela. Então, quer dizer que esse indivíduo tem custo 6. 6,6562. Esse aqui 3,5312, esse 36. Então, tem um fitness de cada um. Tá vendo que visualmente assim fica mais fácil de visualizar. Você tá vendo que essa coluna aqui, ela fala quanto apto ou qual que é a medida de desempenho, qual que é a função de aptidão, o fitness de cada indivíduo, tá? Então, tá aqui o fitness de cada indivíduo. Beleza, então essa avaliação foi feita com essas linhas aqui, 32 e 34. Aí ele vai buscar por nova solução, né, uma melhor solução, que é o princípio do genético evoluir, e da programação genética também é evoluir, né? Mas sempre lembrando a diferença que a programação genética ela vai evoluir programas, mas o funcionamento aqui é bem similar, tá? Nessa parte que está aqui, ó, ele vai fazer o seguinte: ele vai buscar na geração, tá vendo que ele está rodando de novo de 1 até npop, ou seja, ele vai de 1 até 10. Então, ele vai fazer essa análise de cada indivíduo. Ele vai avaliar se a função objetivo dele, o fitness dele, é menor do que o que se tem de melhor até agora. Né? E o que se tem de melhor até agora, aquele primeiro foi unicamente para iniciar. Como se, ó, eu peguei o primeiro, então, como eu peguei só o primeiro, ele é o melhor que você tem nesse momento. Aí você começa a comparar com todos os demais. Quando você fizer essa comparação, quer ver, ó, visualmente já vai dar para ver que o score zoom, quem que é o best eval? Quer ver, ó, best eval é o primeiro também, né? Que foi o primeiro com o primeiro. Quando a gente fizer essa comparação que está aqui, ó, isso aqui tem que dar falso, porque você está comparando o primeiro, está perguntando o valor do primeiro é menor, estritamente menor, do que o valor que nesse momento é o primeiro também? Não é. Como é que um valor é menor do que ele próprio? Tinha que ser menor ou igual. Então, na hora que eu rodar aqui o i igual a 1, aquele condicional, eu vou mostrar para vocês que ele tem que dar zero. Zero é falso, tá? Se colocar aqui, ele tem que dar zero. Deu zero mesmo. Ou seja, ele não vai executar nada disso que está no if. Então, ele não executa nada da linha 37 a 44. Ele volta para o for, aí o for é incrementado. Então, agora o seu i passa a ser 2. Então, na hora que o seu i for 2, ó, vamos olhar para cá. O seu i2 é esse indivíduo, o cromossomo, e o fitness dele é 3,5312. Ele é menor. Então, tá vendo quando eu for rodar agora aquele if, ó, esse if aqui, ó, isso aqui tem que ser verdadeiro. Porque como ele é menor, então na hora que eu rodar vai ter que dar 1. 1 é de verdadeiro, 0 é de falso. Ó, deu 1 mesmo. Então, ele deu verdadeiro, aí ele começa a fazer a troca. E isso aqui é troca, tá? Então ele vai assumir que o melhor a partir de agora não é aquele 6, alguma coisa, ele vai ser o 3, alguma coisa. Então o best vai ser ele, ó. Então o best agora é esse cara aqui. Esse vetor, que é o segundo. Se você for olhar o pop, ó, vamos olhar o pop. Tá vendo? Ó? Esse cara que é o best, que agora foi alterado, é justamente o segundo. Ó. Tá lá, o segundo. Ó. Igualzinho o segundo. Aí o best eval, ele vai pegar o fitness. O fitness está armazenado na variável que a gente chamou de scores. Então, ele vai armazenar então, o best eval, que é o melhor função objetivo da melhor solução, ou do melhor indivíduo. Então, é 3,53. 3,53. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai transformar. Aí, essa parte aqui é uma parte que não é específica do genético, é da programação. É só a exibição de resultado, tá? Ela não, para o funcionamento do genético, ela não faz efeito nenhum, tá? Essa parte aqui do print é mais na hora de você rodar, para ficar mais bonitinho, na hora que você rodar, você consegue visualizar o que está acontecendo. Aí é transformado esse nútil string, é o número em string, então ele transforma tudo em string, então pega o seu indivíduo, né, que é string. Para que é feito isso?
unicamente para ele exibir na tela, tá? Por isso que eu falei que não tem efeito pro genético, é só para exibir na tela essa solução. Aí é mais fácil exibir, poderia ter exibido com o número também, mas é mais fácil. Se isso aqui tudo é um string, aqui eu já mando exibir a string inteira. Senão eu teria que colocar ou um for para cada um dos elementos, né? Então, passar por string aqui é mais fácil. Aí ele vai imprimir justamente isso aqui, ó. Vai falar que o melhor cara naquela geração é esse de cal. Olha lá. Geração 1, a nova solução é o f de. Então, aquele seu xy, né? Ou x1, x2, ó. Esse é o seu x1 e esse aqui é o seu x2. Então, f de x1 e x2, o resultado deu 3,53. Então, até agora é isso que ele fez. E ele vai fazer, né, o K vai aumentar. Para que esse K vai aumentar? Eu quero saber quantas vezes, né, teve melhora naquela geração. Então, já que ele... Geração não, né? Na avaliação da população. Porque aqui já teve uma. Então, você vai ver que o K ele vai ser incrementado. Né? Na hora que você for ver o K aqui, ele incrementa, vai para 2. Aí o seu I, que nesse momento era 2, né? Vou colocar o I2, ele passa a ser 3. Eu não vou rodar com todos, não. É só para vocês compreenderem o que de fato está acontecendo. Quando ele for 3, o nosso POP já foi atualizado, né? Deixa eu ver se o POP foi atualizado. Não, o POP não é atualizado. Mas você tem o BEST. Então, ó, o seu POP é esse. Ele vai comparar agora o terceiro cara. Terceiro cara. Vou até colocar aqui de novo para visualizar. Acho que assim fica mais fácil de visualizar Ixi, vou ter que copiar tudo de novo. Deixa eu fazer assim, ó. POP, scores, transposto. Esse símbolo aqui é de transposto, tá? Porque como ele gerou um vetor linha, na hora que eu coloco esse apóstrofo ali, ele entende que é o transposto. Aí o transposto é de álgebra linear, que é você pegar uma linha, um vetor que é linha, e transforma ele em coluna. Você troca, né, linha com coluna. Troca não, você inverte. Então ele vai dar isso aqui. Então ele está pegando agora o terceiro, ó. O terceiro ele já não vai trocar. Tá vendo? Que o terceiro já não é menor. Na verdade, nenhum desses aqui vai ser menor, ó. Só o último que vai ser menor, ó. Ele vai começar a fazer toda essa troca, então agora eu já vou rodar ele inteiro, tá? Já vou rodar essa parte aqui toda, ó. Como não foi atualizado o POP, não tem problema não. Deixa eu rodar ele todo aqui. Por coincidência, o último aí, o X1, ele tá invertido com o X2 em relação ao terceiro. Depois O você X, observa na população. como é que é? Nesse último, o X1, É, e o X2, eles trocaram de posição da linha 3 para a linha 10. Por linha 3. coincidência. Olha na população, aí, Aqui, a na população matriz é essa. população. Esse cara aqui, ele tá na... Olha lá, é 0, 0, 1, 0. Não, mas ele não tá aqui Depois. não. Aqui começa com 1, ó. 1, 0, 1, 0. Esse aqui é 0, ó. 0, 1, 0. Esse aqui é Não, é 0, a 1, de 0, 1. cima. Ah, a linha Ali em 2, cima. então. Desculpa. Ah, linha 2, tá. Você está falando que essa é exatamente essa de cá. Ah, é Isso. verdade, E verdade, a outra, a primeira. verdade. Foi. Por Mas tá vendo? coincidência, né? Foi coincidência mesmo, porque nós geramos aleatório. Ele É. foi aleatório, tá? Foi aleatório. E ele, então, assim, visualmente, como a gente está colocando o artifício aqui de já visualizar o fitness, né? Que ali ele vai ter que ficar comparando. Aqui a gente já sabe que ele só vai alterar agora nesse último. Então, se eu colocar o código inteiro aqui, ó, a nova solução é a última, tá vendo? Agora eu já gerei, porque visualmente já dava para ver que não adiantava ficar fazendo, porque nenhum deles ia ser menor do que 3. Ele ia ficar comparando, não é, não é, não é, não é, aí esse é. Então, nesse momento, o que ele fez? Ainda está no processo de avaliação. Então, de novo, quando a gente via esse diagrama aqui, ó, que agora é entender o diagrama passando para o computador, para o código. Nós fizemos já a geração do aleatório, agora ele avaliou. Então, agora você sabe, por exemplo, quem que é o melhor da sua população. Então, você já tem essa informação. Ele selecionou também, não? Hã? Ele Não, selecionou aí. Quando você pega e fala que é o 10 não, da então, população, ele ainda não selecionou, na verdade, ele identificou quem é o melhor. Porque o que foi feito até agora? Esse POP, essa matriz de 0 e 1, ele gerou aleatório, então foi
esse passo de cá, que é o randômico, né, que é esse primeiro, beleza, inicializou. Aí essa avaliação era o quê? Calcular quem que eram os melhores. Aí tá vendo que o que foi feito aqui ainda não teve a seleção, porque a seleção você seleciona alguns para serem irem para a reprodução. Até agora só foi feito a população inicial, calculou quem que era o fitness de cada um, isso já é avaliação, e constatou que da sua população esse cara era o melhor. Então ainda não chegou o processo de seleção não. Porque o fato de ter falado que o Best Eval, ele foi o melhor, não é que foi selecionado. Ele constatou que dentro da sua população, o seu melhor indivíduo ou o melhor cromossomo foi esse último. Então, aí ele fez isso até agora. Que aí essa parte do código aqui, né? Até a linha 45. Mas lembrando que isso tudo está dentro de uma geração e ela vai repetir. E aí essa parte interessante do genético e torna ele, apesar de ter muito código, mas falar o funcionamento dele não é complicado, porque depois ele vai repetindo, ele vai repetir a mesma coisa. E aí, né, por que que ele funciona, a gente viu que porque a presença daqueles esquemas, né? A gente não vai focar aqui muito nos esquemas, mas vão aparecer os esquemas que vão fazer com que ele, que à medida que as gerações avancem, pode ser, né? Tirando alguns casos de convergência prematura e tal, que você sempre vai achar soluções melhores. A tendência é que ache, né? Não é que sempre, mas a tendência é que ache soluções melhores. Então, até esse momento, foi feita a avaliação. Aí, na avaliação, tá vendo que na linha 46, o que foi identificado aqui? Também só uma constatação também, falando que esse S da geração, ou seja, o S1, como se fosse solução na geração 1, é a geração mesmo. E a função objetivo dela, né, o F dela, seria o do melhor valor. Então, se eu pedisse para calcular ou exibir isso aqui, ó, no Octave, vocês viram que tem ponto e vírgula, né? Em linguagens, por exemplo, igual C, Java, o compilador entende aquele ponto e vírgula como essencial para terminar uma linha de código, de comando. Se você não colocar em um C, Java, ele vai dar erro. O compilador ele vai entender que você não terminou o seu comando, a sua linha de código, aí dá um erro. Aqui no Octave, a interpretação do ponto e vírgula dele é diferente, porque se você omitir, né, igual por exemplo no Python, você não precisa colocar, mas aqui também você não precisa colocar. Qual que é o significado se você colocar? Se você colocar ou não colocar, não dá erro no Octave. A diferença é que se você colocar, ele omite a exibição na tela. Então, por exemplo, assim que eu der Enter, na memória dele, ele vai armazenar quem que é o S gen e vai armazenar quem que é o FS gen, mas ele não vai exibir na tela. Quer ver? Eu vou dar um Enter e não exibiu. Agora, se eu fizer a mesma coisa e tirar o ponto e vírgula, e aí só para ter uma lógica aqui, né? Que aí você pode colocar continuamente, por exemplo, com vírgula. Aí não tem, e o último eu nem coloquei ponto e vírgula. Ele exibe, tá vendo? Então, ponto e vírgula aqui no Octave ele executa, mas ele omite a exibição na tela. Ele está calculado na memória. Se você tirar o ponto e vírgula, ele além de calcular na memória, ele exibe na tela também. Então, aqui o S, né, esse S gen aqui deu 1, que é da primeira geração. Ou seja, o que está sendo retratado aqui? Que nessa primeira, nem a geração, mas essa primeira fase, o melhor valor obtido é esse aqui, é 1.0312. Bom, aí continuando, agora sim vem a parte da seleção. Agora você tem que selecionar os pais. Então, aqui, tá vendo que, para o exemplo que a gente fez lá da estratégia de venda da hamburgueria, tinha aquele pool de acasalamento, ou seja, tem uma seleção que você vai fazer e aqueles selecionados, eles estão propícios a serem submetidos a operadores genéticos, né? Cruzamento e mutação. Então, nessa parte aqui da linha 47, é onde vai ser selecionado. De novo, tem um for de 1 a npop. Como o nosso npop é 10, ou seja,
o tamanho da população é 10, você tem que passar por cada um dos 10 indivíduos. Aí eu vou lá na função selected, desculpa, selected não, o selection, que é a seleção. Essa variável selected aqui, ela está armazenando o resultado da seleção, tá? Então, essa seleção, ela vai retornar quem são os pais selecionados, tá? Aí por isso que a estrutura aqui tá desse jeito, ó. Isso aqui é aí é uma outra coisa também que no Octave é bom. De novo, como ele trabalha bem com matrizes, vetores, como a seleção, né? Vou até já lá na seleção, pra vocês verem. A seleção, ele tá gerando um vetor, né? Tá vendo que aqui tem um vetor, mas poderia ser até mais do que um vetor, mas é um vetor. É, nessa seleção que está aqui, eu quero armazenar, na verdade, vetor de vetor, ou matriz de vetor. Aí você, poxa, mas isso é complicado. Não é no Octave, não. Eu estou definindo aqui, então, que o dois pontos é, né, qualquer quantidade de linha. Tinha um jeito mais talvez otimizado de se fazer isso, mas isso aqui resolve também. O dois pontos, que é, né, qualquer coluna, e esse aqui que vai me dizer que da minha coleção de vetores, de resultado, por que coleção de vetores? Vou desenhar aqui para ficar mais fácil. Nós vamos selecionar alguns. Então, esse selection, né, eu tenho lá uma população assim de vetores, tenho lá 10 vetores, ou 10 indivíduos, né? Aí esse selection, ele vai selecionar, às vezes ele vai selecionar, por exemplo, o primeiro, depois o quinto ou o sétimo, ele vai fazer essa seleção. Aí o selected, né? Selected, ele na verdade é uma coleção. Então ele é uma coleção de vetores. Então esse aqui são os selecionados. Então aí você tem o primeiro, o segundo, e aí depende da quantidade que você vai selecionar. Vamos supor que você vai selecionar metade, até os 5. Então ele é uma coleção, né, como se fosse uma matriz mesmo, uma coleção de vetores. Por isso que a nomenclatura dele está desse jeito aqui, tá? Então na hora que vocês rodarem, isso aqui, na hora de exibir o resultado, eu vou mostrar a exibição do resultado dele, mas vão entender esse método de seleção. Lá no método de seleção, o que você precisa? Bom, como eu vou selecionar de uma população, a minha função ela precisa de um parâmetro que seja, ó, eu tenho que receber quem que é a população, já que eu vou selecionar dela. Outra coisa, o critério para selecionar, como a gente vai adotar ou o torneio ou a roleta, ela depende do fitness, né? Por exemplo, a roleta ela depende totalmente do fitness. Então, esses scores aqui é o que a gente definiu como o nosso fitness, tá? E aí esse K que é aquele parâmetro da seleção, tá? Então, geralmente aqui ele sempre vai ser válido. Depois eu posso tentar alterar esse, ver se eu consigo, se é viável ou não tirar esse cada aqui. Mas o que eu preciso são do fitness e da população. Aí vão lá no selection, né, que é a seleção. O que é a seleção? A seleção primeira coisa, você pode adotar vários métodos de seleção. O método que está adotado aqui é um método muito rústico mesmo, tá? Porque você tem métodos clássicos do tipo roleta, você tem métodos clássicos do tipo torneio. Esse aqui, na verdade eu falei rústico, mas não é tão rústico, não. Ele é o torneio, ele é basicamente o torneio. O que é o torneio? O torneio da sua população, como é que funciona o torneio? Você vai pegar da sua população, aleatoriamente selecionar um conjunto de indivíduos. E aí, por que chama torneio? Porque é uma competição entre fitness, né? Do tipo, olha, vou selecionar aleatoriamente alguns indivíduos. Geralmente na literatura se fala de 3, já é um bom número, tá? Para vocês testarem. Mas aqui, ó, eu estou colocando um rand. Então, ele que está definindo a quantidade, tá? Seleciona uma quantidade de indivíduos, e aí desses indivíduos você seleciona o melhor. Então, assim que a gente entrar no seleção, eu vou fazer uma simulação como se fosse do seleção, tá? Esse selection aqui, ó, ele vai gerar isso aqui, ó. O que significa esse rand size pop 1? Primeiro vamos para o pop 1, tá? O que significa
size pop1. Aí eu vou explicar para vocês o que significa esse comando. O nosso pop, se for dar um enter aqui, é uma matriz, que é a nossa população, que tem tamanho de 10 linhas, porque o tamanho da população é 10, e aí o colunas deu 8, porque são duas variáveis e cada uma com 4. Se você usar o comando size em uma estrutura no Octave, do tipo assim, ó, pop é uma estrutura. O argumento dela é assim, ó, tem mais alguma coisa que você vai escrever e fecha o parênteses, tem que escrever aqui. Se você colocar 1, ele vai te retornar o número de linhas da sua matriz. Então, no caso aqui, ele teria que retornar 10, ó. Tornou 10. Se você colocar 2, ele vai retornar a quantidade de colunas da sua matriz. Então, nesse caso aqui, ele tem que retornar 8. E retornou 8 mesmo. Então, voltando à nossa função, quando você fizer esse size pop1, ele está pegando o seguinte. Já que você tem que selecionar algum desses 10, ó, concorda que é basicamente você pegar um número inteiro aleatório entre 1 e 10? E aí no Octave, o comando pronto de aleatório inteiro é o randi. Se você fizer, por exemplo, assim, ó, randi de 5, ele vai pegar um número entre 1 e 5. 3, se eu rodar de novo, ó, 5, 5, 3, não, mas só tá dando 5 e 3, 2, vai pegando aleatório, aqui tá dando muito 5. Mas ele aí, deu 4. Então, se eu fizer então randi de 10, ele tem que dar um número aleatório de entre 1 e 10. Então, ele vai pegar um número aqui. Então, esse selection, ele vai gerar um número aleatório. Ou seja, ele está selecionando algum indivíduo, tá? Deu 9. Então, tá vendo que, né, se a gente fosse desenhar aqui, ó, ele acabou de selecionar esse cara aqui, ó. Supor não, né? Mas tem um carinha aqui em cima desse, que é o 9, né? Ele acabou de selecionar esse cara. Mas foi aleatório, tá? Essa seleção aqui é para o torneio. Então você seleciona ele, e aí você faz esse aux rand size pop. Ó, esse size pop a gente já viu que dá 10, então é um número de 10, né, de 1 a 10. Esse 1 aqui é porque vai ser uma linha. Aí esse k menos 1, ele vai ser a quantidade aquele K, né? Então, deixa eu ver quanto que está o nosso K aqui. Nosso K está 3. Então, esse K aqui, ele vai gerar 2, né? Então, ele vai gerar rand_id, um número de 1 a 10, com uma linha e com duas posições. Aí, tá vendo que esse duas posições aqui, né, vai gerar lá para o x1 e x2. Então, na hora que eu gerar isso aqui, ó, ele tem que gerar um número, na verdade, um vetor aleatório, com números de 1 a 10, que é o primeiro parâmetro, tá? Com tamanho 1 e com duas posições. Então, vamos gerar ele aqui, ó. Ela gerou 8 e 3. Então, ele gerou esses dois, tá? Então, esses dois aqui que foram gerados. Bom, feito essa escolha aqui, né, esse aux, o que ele vai comparar? Então, ele vai de 1 até o tamanho desse aux, ou seja, o seu torneio aqui, ele vai pegar dois elementos, tá? Então, na hora que você fizer o tamanho do aux 2, que é o número de colunas, ele vai dar 2. Então, ele vai repetir isso aqui duas vezes. Ele vai fazer o seguinte, se por acaso o score, né, vou colocar o score aqui, ó, o score desse, do aux 1. O aux 1 nosso é 8, tá? O I é 1. Se o aux a função objetivo do elemento 8, ou seja, do indivíduo 8, for menor do que o fitness daquele que você tinha selecionado, o nosso selection aqui tinha dado quanto? Tinha dado 9. Então, tá vendo que ele está comparando? Aí é um torneio, né? Um torneio entre eles. Se ele for menor, se por acaso esse cara for menor, então o seleção passa a ser ele. Então, o selecionado, né? O selection aqui, ele passa a ser ele. A ideia é que você escolha alguns aleatórios e pegue o menor entre eles. Então, o processo todo aqui, na verdade, ele faz isso, tá? Então, ele vai selecionar em um torneio, né? Ele está selecionando, ele está escolhendo aleatoriamente e aí depois pegando desses escolhidos aleatoriamente qual que é o melhor.
Feito isso, né? Vou rodar aqui, ó. Deixa eu rodar esse aqui, que é como se estivesse rodando, tá? Tá vendo que é menor. O do 8, se você for ver o score do 8, ele está sendo menor do que o 9. Será que é menor mesmo? Vamos comparar aqui de novo, que fica mais fácil da gente visualizar, né? O do 8 é menor que 9? Opa! Deixa eu ver aqui. AUX, quem é AUX? Um é 20 e o outro é 47. É menor. Tá, eu tô olhando 47, é verdade. Eu tô olhando 47,1. Então ele é menor mesmo, tá vendo? Ele é menor. Então, de fato, ele é menor. Então, se ele é menor, aí o que você faz? A seleção passa a ser ele. Então, quer dizer, a seleção, o selecionado passa a ser ele, porque ele é menor. Aí tá vendo que ele ganhou o torneio, né? Digamos assim. Só que aí, beleza, o seu selection ali tá 8. Aí ele tem que fazer de novo, porque ele vai até o tamanho do AUX, que é 2. Então agora o seu I é 2, ó. Então o seu I aqui passa a ser 2, ó. I é 2. Quando o I for 2, aí ele vai comparar esse aqui, ó. Será que isso aqui acontece? Não aconteceu. Por quê? O score do AUX 2, vamos ver quem que é o nosso AUX, voltando ao AUX. O nosso AUX 2 é o 3, então vamos olhar aqui para o 3, ó, esse cara. O score do AUX 3, que é esse cara aqui, é menor do que o do Selection, que é 8. O 8 é este de cá, ó. Não é menor, tá vendo? 36 não é menor. Ele não é menor. Então, quem continua, quem ganhou o torneio, né? Você escolheu lá 3 aleatórios e o melhor foi esse. Pronto, então aquele processo que eu tinha explicado na teoria lá de que foi, né, foi só isso, de escolher 3, né, não é a única forma de se fazer isso, mas uma forma de se fazer esse torneio pode ser por essa seleção aqui, tá? Esse método implementado de seleção é para um método de torneio, tá? E aí ele vai retornar justamente o elemento da seleção, tá? Então ele vai retornar esse pop aqui, tá? Então assim que ele terminar, o seu S, que é a função que ele retorna, aqui, ó, ele deu esse cara de cá, tá? Que é justamente isso, ó, esse de cá, ele aqui. Aí uma outra coisa em Octave, né? Estava previsto uma aula de Octave, mas eu vou aproveitar que eu já estou falando de Octave e já vou comentando é, sobre ele. No Octave, vocês estão vendo aí que estão aparecendo end, tem um end function. Dá para a estrutura de uma função no Octave é assim: você escreve com function, a saída pode ser com colchete, ou, né? Geralmente eu gosto de colocar o colchete, fica bem representativo mesmo. E ele pode receber mais de uma saída, tá? Se for outra saída, você coloca vírgula e uma outra variável, duas variáveis, três variáveis, então ele pode ter mais saídas. Aqui você coloca o nome da sua função, parêntese e as entradas. Como ela é uma linguagem não tipada, você não precisa definir o tipo. Até porque isso aqui são tipos diferentes. Ó. Enquanto isso aqui é uma matriz, esse cara aqui também, esse aqui é um vetor, né? Esse é um vetor e esse é um número. Tá vendo? Que eu tenho uma matriz, um vetor e um número. Mas a linguagem não é tipada, ela não necessita de você definir o que ela é, não, tá? Aí um único detalhe, que é isso específico da linguagem. Na hora de você salvar a função, ela só vai funcionar se você salvar com exatamente o nome que você colocou para ela, tá? Então, por acaso, se eu tiver escrito a função desse jeito, exatamente do jeito que está aparecendo na tela, e vier aqui em salvar, lá, salvar função, salvar arquivo como, e aí colocar um nome que seja diferente de selection, ele não vai funcionar. Então, ele precisa que a função né, que vai gerar um arquivo .m, ela tem que ter, para a função isso, ela tem que ter exatamente o nome da função que você nomeou aqui, tá? Então, por isso que se aqui está selection, o nome do arquivo lá é selection também, tá? Beleza, então, isso aqui é o método da seleção, então ele faz essa seleção, então agora eu já vou executar em todo mundo, tá? Vou executar em todo mundo aqui, ó, já que foi entendido, né? Mas não tem entendido em todos eles. Deixa eu só voltar na linguagem também, que aqui no Octave, tá vendo que tem assim, for e end for. Funcionaria se eu colocasse só end, tá? Se eu colocasse só isso aqui, funciona também. Tá vendo que ficou azul? Se eu colocar mais uma, dá errado, porque né, não existe um comando endf. Mas se eu colocar end for, ele também fica azul. Por que que isso é interessante? Aí você, programador, que escolhe.
tem gente que para facilitar o fechamento, né, a abertura de comandos do tipo for, if, while, para ela fica mais fácil saber que aquele end é, por exemplo, de um for e não de um while, né? Por exemplo, se estiver programando em um, sei lá, C ou Java, então você coloca lá uma chave. É chave para todo mundo. E se seu código tiver um monte de estruturas de repetição, tipo for, aí lá tem um, aí não é repetição mais, é condicional, tipo if, você, obviamente que a ideia que você estiver usando, de repente ela vai facilitar colorindo, né, falando que essa aqui fecha com outra, mas aqui no Octave ele te dá a opção de colocar, por exemplo, um end, esse end é de um for, então você pode colocar end for, ele vai funcionar também. Se fosse um if, você pode colocar um end if. Então, na verdade, isso é só para auxiliar o programador mesmo, tá? Mas ele vai funcionar só com end, ele já funciona também. Bom, feito a nossa seleção, que é esse selected, vamos ver quem que ele selecionou? Aí você vem cá no selected. Quem que ele gerou? Tá vendo que deu uma coleção de matrizes? Vamos ver se a gente consegue escrever isso de um jeito mais bonitinho. Deixa eu ver. Tem tamanho 10, né? Vou escrever assim, for de 1 a 10. Pegar uma variável que não foi usada aqui. Será que t? T talvez... Eu quero escrever isso aqui assim, ó. For, vou colocar t de i. Vai receber selected. Vamos ver se vai funcionar. I. Eu quero que tudo fique desse jeito aí, tá meio ruim de ver, né? Opa, deu errado. Deixa eu mudar isso aqui. Vou fazer assim. Deu, acho que agora deu. Beleza, assim é muito mais fácil de ver. Então, o selected é exatamente esse, tá? Se você for olhar o pop, vou comparar o T com o pop, deixa eu ver se dá pra cabe aqui na mesma tela. Cabe. Deixa eu ver. Cabe. Deixa eu descer um pouquinho. Tá vendo que eles não são os mesmos. Esse aqui era a população original e essa aqui agora foram as selecionadas. Pode ser que algum tenha repetido, mas esses foram selecionados. Tá vendo aqui? Ó, selecionou o primeiro mesmo, depois selecionou esse cara aqui é o... Vamos ver se visualmente dá para ver ele lá no pop. Essa primeira linha é da linha 2 lá do pop. Essa segunda aqui? A primeira é da linha 2. Ah, é a linha 2, eu pulei uma aqui, deixa eu ver. Não, não. Pulou não. Você tá falando essa aqui, né? É. Beleza, ok. Então tá vendo que o primeiro selecionado dele, então foi o segundo indivíduo. Já o segundo indivíduo selecionado, na verdade esse aqui, né? Cadê o pop? Esse aqui, ó. O nosso T é esse que é o selecionado. Então, na verdade, o contrário. Esse selecionado aqui, ó, ele é o segundo, não, o segundo não. Qual que você falou que é esse aqui? Esse aqui que eu selecionei. Não, não. O segundo do pop é o primeiro da T, E esse aqui, o segundo do pop, ele é exatamente o primeiro. Não, o primeiro não, é. Olha lá. Olha o primeiro aqui, ó. Perdão, o contrário. O segundo da O segundo T do T, é o primeiro da pop. beleza. Beleza. Então tá vendo que o segundo selecionado, ele foi o primeiro. Então, o método de seleção, ele fez o quê? Ele selecionou alguns. Então ele fez uma seleção, só que essa aqui foi baseada no torneio. Então, aqueles que vão para aquele pool, né, daquele exemplo, vai ser esse T. Esse T aqui eu inventei a variável, tá? Mas a estrutura eu não inventei, não. Isso é do genético que gerou. Mas esse aqui seria o pool de acasalamento, ou seja, esses caras foram selecionados. Então, esses indivíduos foram selecionados. Então, feita essa seleção, então a seleção aqui já foi feita, ó. Selecionamos os pais, beleza. Aí agora a gente vai criar a próxima geração. Como cria as próximas gerações? Você é, é, submete, né, os indivíduos de 2 a 2, porque a reprodução vão ser entre dois indivíduos. E aí um novo indivíduo gerado, ele tem que ter, se for submetido, por exemplo, ao cruzamento, carga genética de um pai e carga genética do outro. Se for mutação, e aí no genético pode acontecer as duas coisas, um bit tem que ser mudado. É como se fosse um gene, porque cada posição do seu vetor é um gene. Ele biologicamente, a analogia seria
de um gene. Então, você muta ele, você muda ele. Então, agora o processo é para a criação dos filhos. Então, foi criada essa variável children aqui, que foi só inicializado, ó, inicializou ela como vazio, beleza? E essa parte aqui, ó, já é as duas, tá? Então, eu vou fazer com calma aqui, porque a gente já está acabando a simulação do genético. Eu vou rodar uma vez só o genético, tá? Porque o restante é exatamente a mesma coisa. Aí a gente faz uma simulação mais, quer dizer, com parâmetros melhores, porque na hora que ele terminar aqui no Children, né, tudo se repete, porque aí você vai para uma segunda geração, aí faz todo o processo de novo. Então, nesse momento, o que aconteceu? Gerou população inicial, avaliou, né, se você voltar aqui, avaliou, fez a seleção, que agora já selecionou, a gente está nessa parte aqui do desenho. A gente vai estar na parte agora do cruzamento e mutação. Então, ele vai acontecer essas duas coisas. Então, vamos lá para o cruzamento e a população. Bom, o que é feito? Aqui está sendo avaliado. Tá vendo que essa anotação aqui no Octave também é bem particular do Octave, ó. Não tinha aparecido um número entre eles. O que significa isso no Octave? Significa o seguinte: se você não colocar nada aqui, se tiver simplesmente de 2 pontos, essa parte que eu tô selecionando não existisse, isso aqui seria um for normal de 1 até npop, que o nosso npop, que é o tamanho da população, é 10, ele ia incrementando de 1 em 1. Então, a cada execução ali, ele ia voltar e incrementar de 1 em 1. Né? O i ia ser 1, na próxima vez ia ser 2, e assim vai. Quando você coloca um termo no meio, ele refere-se a passo. Então, ele está querendo dizer que você vai começar desse elemento i, só que na próxima iteração, ele não vai de 1 em 1, ele vai de acordo com o passo. Então, agora ele vai de 2 em 2. Então, ele está selecionando de 2 em 2. Então, ele vai pegar de 2 em 2 até atingir o décimo, tá? Aí não precisa ser inteiro, porque ele faz um arredondamento. Então, assim, ele não ultrapassa. E dependendo, né, ele pode chegar não no NPOP, ele chega um a menos. Mas como o NPOP aqui é par, ele vai chegar. Como que obtém esses pares? Bom, os selecionados, que é esse T aqui, deixa eu voltar no T, chamei ele de T. Esse aqui são os selecionados, tá? Pode selecionar assim, ó, uma maneira simples. Olha, eu vou pegar o primeiro com o segundo. E aí faz o cruzamento entre os dois. Aí o que é o cruzamento, crossover? Cria um ponto de corte, faz a troca de carga genética. Igual aquele desenho que eu tinha mostrado, que fez um risco e trocava os bits, né, a sua cadeia de bits de uma posição para outra. Aí depois o próximo, ele vai pegar esse, que agora ele vai né, pulando de 2 em 2, então ele seleciona o primeiro, aí como o passo é 2, ele vai para 3, então ele vai selecionar esse, aí depois na outra iteração do for, ele vai passar para esse, só que aqui vocês vão ver que aqui está aparecendo i e i mais 1. Então, ele sempre vai selecionar o próprio i, então começou do 1, e o i mais 1, então selecionou esse. Pronto. Aí tá vendo que o passo é 2? Como começou do i igual a 1, o próximo é mais 2. Então, 1 mais 2 é o 3, então vai selecionar o terceiro. Só que lá ele seleciona o i, que nesse momento é 3, e o i mais 1, então vai selecionar o 3 e o 4, que vão cruzar. Aí o passo é 2. Então, como o i era 3, ele vai para o 5. Esse cara aqui é a posição 5. Ó. Se for ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai selecionar o i e o i mais 1. Então, essa seleção aqui ela é bem tranquila, tá? Então, você está selecionando de 2 em 2 porque vai haver cruzamento entre eles. Então, está explicado aqui por que está aparecendo esses dois. E a seleção aqui do pai 1 e pai 2. Está vendo que ele está selecionando lá do selected, que como eu estou fazendo o passo a passo aqui, lá na janela de comando eu chamei ele de T, tá? Mas o selected, se fosse executar, ele seria, né, desconsiderando a questão da aleatoriedade, quando eu gerar de novo, vão dar valores diferentes. Mas ele seria os indivíduos selecionados. E aí a estrutura é aquele conjunto de matrizes, né? Então você escreve assim, vou pegar o do primeiro e o abaixo dele, o do 1 e do 2. Aí depois, quando eu pegar o 3, eu vou pegar o 3 e o 4. E assim vai. Então, seleciona esses caras. Já vou selecionar eles aqui, ó. Tem que forçar aqui o nosso i é 1. Porque eu estou entrando dentro do loop.
Aí vou selecionar os dois, ó. Selecionei. Vamos ver quem que é o P1. Esse é o P1 e esse é o P2. Vamos comparar com o nosso selecionado lá. Ó, o nosso P1 tá aqui. Não, P1 tá aqui, né? P1 e o nosso P2 tá aqui. Esse P2 tá aqui. Que é o primeiro e o segundo, tá? Primeiro e o segundo indivíduo. Feito isso, agora vamos lá para o crossover, que é o primeiro operador. Cadê o crossover? Tá aqui. Vamos ver como é que funciona o crossover. O crossover, tá vendo que agora o seu function, igual eu falei com vocês, você pode colocar mais de uma saída no function aqui, tá? Nesse caso aqui é interessante que tenha duas, porque eu quero que gere a cada acasalamento, a cada cruzamento, gere dois filhos, porque não seria interessante fazer um cruzamento assim, ó? Tipo assim, ó, deixa eu fazer um desenho aqui. Eu tenho lá, por exemplo, um pai 1. Aí eu nem vou colocar com o mesmo tamanho, não. Vou deixar aqui só para. Ô, Carlos, Oi. nos seus slides, mas um pouco antes também, quando você mostra em relação ao cruzamento, tem uma figura lá bem interessante que é isso aí, né? Do Você corte, tem você tá dois falando? pais, Isso, então, é exatamente isso que a gente vai fazer, ó. Esse aqui eu tô colocando pequeno só para explicar de uma forma mais fácil, mas ele tem que fazer o seguinte: ele precisa de dois pais, né? Dois indivíduos, dois cromossomos. Aí o que mais? Então, se você for olhar para o código, ó, ele precisa de dois pais, tá aqui, ó. Conjunto de entrada, argumento de entrada da função, dois pais. Mas ele precisa de uma probabilidade de cruzamento. Então, esse é um outro parâmetro, que lá no início do código nós definimos que o cruzamento ele geralmente ocorre com uma probabilidade alta. Então, se for lá no início do código, a probabilidade de cruzamento está lá 90%, 0,9. Então, voltando aqui, ó, você precisa de quem vai ser submetido a esse cruzamento e a probabilidade de cruzamento. E vai retornar dois elementos, ó, e como eu falei, tem que ser dividido aqui, separa por vírgula, então ele vai retornar dois. Esses dois, eles remetem-se justamente aos filhos gerados. Então, por exemplo, você gerou um ponto de corte, que se você quisesse aprimorar a função, é, na verdade, eu não sei se seria viável você colocar como ponto de entrada da sua função a definição de corte, porque senão você ia ficar definindo toda hora como é que vai ser esse corte. Talvez é mais fácil definir, ou mais fácil com certeza vai ser, definir um padrão. Ou vai ser um corte no meio, ou vai ser dois cortes. Nesse caso aqui já está definido como vai ser o corte. Aí supõe que o corte vai ser no segundo elemento. Então ele faz isso. Então, se aqui for, né, 0, 0, 1, ele tem que gerar dois filhos. Então, esse aqui é como se fosse o P1 e o P2, aí ele vai gerar o C1 e C2. Então, o primeiro, você tem que garantir, você vai ter que garantir que uma parte daquele corte, ele vai para esse, ó. Então, por exemplo, esse aqui, aí você que escolhe. Vou pegar então que do C1 ele vai pegar a primeira parte do P1 e a segunda parte dele vai vir do P2. Pronto, gerou. Agora do C2, eu posso pegar a primeira parte vindo do C2 e a segunda parte agora vindo do P1. Tá aqui, ó, gerou. Tá vendo que isso aqui nada mais é do que você definir. é zero, não? É zero? É Olha zero, lá. desculpa, é zero, verdade, zero. Aqui é zero mesmo. Porque esses dois aqui vieram do pai 1, do pai 2, né? Esse de cá. E esse último aqui veio do pai 1, tá aqui, né? Isso aqui. É zero mesmo, obrigado. Seria isso. Aí tá vendo que computacionalmente o que você precisa fazer? Você precisa definir o início, uma cópia, né? Do início até o ponto de corte, você copia a informação que está num pai. Aí essa é outra parte também eu sei que o Python faz isso também, mas você pegar um C puro, um Java puro, aqui é mais fácil de fazer essa cópia, tá? Aí você copia essa parte para esse filho e essa outra parte aqui para o outro filho. Então, vamos ver como é que faz isso? Aqui no crossover, né, que é o cruzamento, a gente vai usar esse C1, né, que vai ser a cópia do pai 1, cópia do pai 2 e a probabilidade de cruzamento. Mas, na verdade, a cópia, na verdade, é o filho gerado, tá? O que que precisa? Inicialmente, então, você né, pega lá o C1 igual a P1, C2 igual a P2. Esse size P1,2, a gente já viu que size
o argumento dele é a estrutura, e o segundo, se for um, é linha, a quantidade de linhas, e 2, a quantidade de colunas. Como o do P1 é um vetor, no nosso caso aqui, com 8 posições, quando você fizer isso, eu vou até fazer isso aqui, ó. Quem que é P1 e P2? Deixa eu ver se lá no código a gente está chamando de P1 e P2, na chamada aqui, senão dá problema. Ó. A gente está chamando de quê? Aqui está sendo P1 e P2 mesmo. Então, ele está fazendo, ó, C1, P1 fez uma cópia, beleza. Então, tá aqui a cópia, ó, C1, C2. E aqui tá o quê? Aí lá no cruzamento ele faz isso, ó. Eu preciso do tamanho. Então, na hora que eu calcular o tamanho dele, opa, o tamanho dele tem que dar 8, né? Porque a quantidade de colunas que tem o seu P1. Aí, tanto faz se fosse P1, P2, porque os dois são do mesmo tamanho. Beleza. Feito isso, tá vendo que aquela escolha, porque aí vem aquela pergunta, né? Na teoria se fala assim, olha, a probabilidade de cruzamento, ela acontece com 90%. Então, um jeito fácil de se fazer isso computacionalmente, de simular isso de, olha, como que eu vou saber ou simular esse acontecimento de, olha, tal coisa acontece com probabilidade de 90%. Basicamente, você pode pensar assim, ó, imagina que você tem um intervalo de 0 e 1, e aí você gera um número aleatório, uma distribuição uniforme, por exemplo. Se por acaso, o número que você gerar, ele cair aqui, ó, você acabou de gerar um número com uma chance de 90% de acontecer. Concorda que entre 0 e 1, a chance dele cair aqui é bem menor, ó, aqui. Isso aqui representaria 10%. Então, uma forma fácil de se fazer é, essa ação, né, do tipo, olha, ela vai ocorrer com probabilidade de 90%. Nada mais é do que gera um número aleatório entre 0 e 1 que seja menor do que 0,9. Então, na maioria das vezes que você gerar isso aqui, ó, né, se você for gerar isso aqui, ó, a maioria das vezes, ela vai acontecer, tá? Então, a palavra D1, ou melhor, né, vou colocar a range aqui e observar. A maioria vai dar menor do que 90, né? Alguma hora pode ser que dê maior, mas a grande parte das vezes vai dar menor. Então, a chance é grande, e na natureza acontece isso. Então, você acabou de colocar a informação, né? Fazer, executar, a questão de acontecer com chance de 90%. Então, se for menor que 90, nesse caso aqui acabou sendo, né? Aí você vai executar o cruzamento. Então, a primeira coisa é selecionar esse ponto de cruzamento, tá? Então, é importante que o ponto de cruzamento ele não fique no final do vetor. Então, por isso que tem essa subtração aqui, ó. Então, você podia colocar até -3 e tal, você não pode deixar que ele atinja o extremo, porque aí senão não tem ponto de corte, né? Porque se você tiver numa situação que ele atingiu o extremo, você vai trocar quem, né? Não tem quem você trocar. Por exemplo, você falar que o ponto de corte é esse cara, esse aqui é uma parte dele, mas e a outra parte? Não existe, né? Não tem essa parte. Então tem que tomar um cuidado aqui para não ser o extremo. Então, é feito esse ponto de corte, tá? Esse ponto de corte aqui, ele vai ser um número aleatório entre o tamanho, ou seja, entre as 8 posições, ele pode ser qualquer uma até a sexta, por exemplo. Você podia ter colocado menos, né? Até a quinta. Então, aqui ele gerou a quinta. Se eu rodar de novo, ele pode ser diferente. Olha lá, deu sexta. Vamos já rodar mais uma vez. Deu 1. Esse 1 aqui ia ficar bem ruim. E ele ia cortar lá no primeiro ponto. Vamos deixar o 5? Deixa eu ver. Não, deixa o 4. Ponto de corte 4. Então ele vai pegar no quarto elemento. Deu justamente a metade. Se a gente considerar esse aqui, vai dar metade mesmo. Então, feito isso, aí olha como é simples aqui no Octave. O seu novo filho, ele vai pegar do pai 1, de 1 até, tá vendo aqui, ó? O 1 aqui é fixo para todo mundo porque é um vetor, tá? Então, é uma linha só. Então, todo mundo aqui antes da vírgula é 1 porque é um vetor, então é uma linha. O que vai importar é essa informação que está aqui, ó. Ele está entre colchete porque a estrutura que você está construindo é um vetor. Então, ele está pegando essa informação do vetor,
seguida dessa informação. Agora, vamos analisar essa primeira informação. O que ela está sendo dita? Você está acabando de construir um C1, cuja a primeira parte dele é lá do P1, que é um vetor, né, de 8 posições, só que você vai pegar de 1 até o corte. Então, você vai fazer, né, vou desenhar aqui, ó, você vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Se o ponto de corte foi 4, né, imagina aqui que você tem... Agora eu vou colocar exatamente o tamanho dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você tem um P2. P2, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí tá vendo que o C1, ó, o C1 como está sendo construído, ele está falando que é um vetor, que a primeira parte é do P1, você vai pegar esse 1, então não muda, porque é uma linha, tá? O que importa é essa de cá. Do 1, então posição, você quer posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então você vai pegar do 1 até o PT. O PT que a gente executou randomicamente ali deu 4, né? 4. Então ele vai até aqui, ó. Esse cara é que você vai copiar. Então esse cara você copia para cá. Vamos supor que deu isso aqui, ó. 0, 1, 0. Esse 0 tá meio esquisito. Então ele deu 1, 0, 1 e 1. Pronto, copiou. A outra parte agora é do P2. Vamos supor que aqui deu 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. E aqui deu 1, 0, 1, 1. Aí a segunda parte ele vai pegar do PT mais 1, ou seja, 5 mais do 2, tá? Do 2. Então, do 2. Então ele vai pegar do 5 até o end, que é o final. Então ele vai completar com isso aqui, ó, 0, 1, 0, 0. Tá vendo que essa parte aqui veio do P1 e essa parte aqui veio do P2. Computacionalmente é aquilo lá, ó, tá vendo? E aí o C2 é a mesma coisa, né? O C2 você vai pegar do P2 do 1 até o ponto de corte. Então, agora do P2. Então, você vai copiar 1, 1, 1, 0. Então, esse aqui veio do P2. E a outra parte vai vir do P1. Só que você vai pegar do 5, né, que é do ponto de corte mais 1, até o final. Então, aquele end até o final. 1, 0, 1, 1. Tá vendo que é muito simples. No Octave aqui é simples fazer isso. Então, tá aqui, ó. Acabou de criar os filhos. Aí você vai fazer isso aí com todo mundo, tá? Então deixa eu voltar lá nesse de cá. Ô, Carlos, Sim, aí pelo que eu percebi, então, quando ele cai nos 10%, ele herda as mesmas características dos pais. na verdade, exatamente, porque ele não tem cruzamento, né? Então ele vai repetir, é como se fosse assim, ele virou o próprio pai, porque ele não teve cruzamento, você não gerou novo indivíduo. Se ele cair, mas a chance é pequena. É Mas bem pequeno. como é probabilidade, pode acontecer. Na maioria das vezes não deve acontecer, porque 90% na maioria das vezes vai cair abaixo de 90%. Mas é isso que você falou. Se por acaso cair, não há cruzamento. É como se fosse uma cópia, assim, não aconteceu nenhuma troca genética, né? Então ele permaneceu do jeito que era. E ele já era a cópia do pai. Então é isso mesmo. Aí tá vendo que aqui, ó, talvez se eu copiar e colar pode dar algum problema. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que explicar a mutação, porque aí a gente termina. Acho que vai terminar justamente na hora, viu? Então o cruzamento é feito isso, tá vendo? Que ele vai gerar então novos filhos de acordo com aquilo que eu expliquei. Na mutação, pode acontecer mutação tanto no filho 1 quanto no filho 2. Aí vamos ver lá na mutação o que é a mutação. A mutação você precisa passar esse bit string que está aqui, você tem que olhar para cá. Ó. Você tem que passar. O bit string, na verdade, é a string de bit, né? Então, você vai passar, analisando a linha 59, para o filho 1, será que vai acontecer mutação? Vai depender, porque aí tem uma probabilidade e a probabilidade pequena como parâmetro da função quem é o indivíduo com a possibilidade de sofrer mutação e a probabilidade de mutação, que aí é fixa, ela não pode mudar não, tá? Você define ela lá no início. Então, quando você for lá na mutação, esse cara aqui nesse exato momento é o seu filho 1,
E a probabilidade de mutação é aquele valor que a gente tinha calculado, tinha dado, acho que era 0,12, alguma coisa assim. Então, o que ele vai fazer? Para rodar ele aqui, deixa eu fazer assim, ó. Bitstring vai ser... Eu acho que eu não gerei filho 1 aqui, né? Deixa eu ver. Filho 1, acho que ele não conhece ainda não. Não conhece não. Eu tinha que ter gerado aqui, ó. Deixa eu gerar o crossover. Vou gerar daqui, porque aqui ele já vai conhecer. Então aqui ele já vai saber quem que é filho 1 e filho 2. Beleza, agora sim. Então ele já tem filho 1. Então meu bitstring, vou colocar aqui só porque lá está como bitstring, então vou colocar filho 1. Então agora ele sabe quem que é aquele bitstring aqui, ó. Beleza. Aí ele vai pegar o tamanho dele, ou seja, o número de colunas, que esse a gente já sabe que dá 8, né? Deu 8. Beleza. E aí ele vai rodar de 1 até 8, ele vai fazer o seguinte. Esse é um tipo de mutação, tá? Poderia ter feito de uma outra maneira. Eu acho que dá até para otimizar esse código. Acho não, tenho certeza que dá para otimizar esse código. O que ele está fazendo? Se por acaso o número aleatório for menor do que a taxa de mutação, aí você muta. Mas se você olhar a mutação, e na natureza ocorre com a frequência muito pequena, nesse aqui, vou até conferir quanto que a gente calculou para a taxa. Acho que era 12%, tá pequena. Nem tá tão pequena assim, mas tá pequena. Se você for ver, computacionalmente, um jeito de você executar isso é basicamente assim, ó. Você tem lá 0,12, que é bem pequenininho. Tá aqui, ó, esse pedaço. Se você gerar um número aleatório entre 0 e 1, a chance de cair aqui, ó, é bem pequena, né? Vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Você pegar lá uns rand da vida, ó. Olha lá, 0,5, de novo. 0,9, 0,34. Nenhum caiu menor do que 0,12, ó. Esse aqui foi quase, mas não foi. Esse aqui foi, ó. Mas tá vendo que na maioria das vezes não vai cair. Mas é probabilidade, tá? Então, se por acaso for menor, ou seja, ele está retratando o que acontece entre os seres vivos mesmo, né? A taxa de mutação, geralmente, ela é muito pequena, não ocorre com a frequência alta, não. Então, se por acaso ocorrer, vamos supor que ocorreu, o que você vai fazer? Aquele bitstring que, na verdade, é o seu filho, né? Então, esse 1 aqui é de uma linha, do bem. Aí, I, na posição I, ele vai ter que percorrer para todo mundo, ou seja, ele vai ficar analisando de cada gene, né, a possibilidade de trocar ou não. Então ele vai fazer uma coisa mais ou menos assim, ó. Analisa esse, troca. É como se jogasse uma moeda, né? Apesar que a moeda, se ela não for viciada, é 50%, 50%. Mas é assim, você analisa e joga um hand, na verdade, né? Executa um hand. Ó, se ele caiu fora desse intervalo, caiu para cá, você não muda. Aí testa para esse aqui agora. Ah, faz um hand de novo. Provavelmente deve cair nesse pedaço maior aqui. Se não for, não troca. Aí você vai fazendo isso. Se tiver algum que trocar, aqui tá com possibilidade de trocar até mais de um. Se esse aqui, por exemplo, caiu nessa faixa, aí você vai ter que trocar. O que que é o trocar? Tá vendo que nada mais é que naquela posição que você está analisando, você faz 1 menos o valor dela. Aí, como os valores é só entre 0 e 1, o menor valor que ele pode ter no gene é 0. Então, 1 menos 0 deu 1. Então, se era 0, tá vendo que foi para 1? Trocou. E se por acaso for 1, 1 menos 1 deu 0. Ué, então trocou também. Então, essa aqui é uma expressão que certamente trocaria. Então, aí ele vai e muta, né? De acordo com a probabilidade, ele pode mutar, né? Então, ele, depois de mutar, ele cria esse children, ele já é para a nova geração, assim, a nova população. Então, na hora que você iniciar a próxima geração, a população nova é desses childrens, que vai ser do filho 1 e filho 2. Só que você faz isso para todo mundo, né? Quer dizer, para todo mundo que foi selecionado. E aí, feito isso, você gerou então a sua nova população. Acabou o genético, acabou assim, né? Acabou o ciclo de entendimento do genético. Por quê? Agora você repete isso várias vezes. E é até um critério de parada. Então, vamos rodar ele agora, porque agora acho que agora ficou claro o funcionamento dele. Vamos rodar ele com esses parâmetros que não são tão bons. Lembrando que a função que a gente vai analisar é essa. Vou mostrar aqui ela de novo, né, para a gente ver a cara dela. Essa função aqui, o mínimo dela deveria ser aqui no meio, tá? Então, que daria
1 e 2, mais ou menos aqui, né? Se você for olhar lá, vai dar mais ou menos aqui, 1 e 2. Então, deveria dar 1 e 2. E o valor dela, como a gente já viu, né, pela própria cara da função, né? Cadê a cara da função? Essa de cá, ó. Vou no objetivo que é mais fácil de ver. Olha para ela aqui, ó. Essa função aqui, o menor valor, já que esse é quadrado e esse cara é ao quadrado, então o menor valor dela deveria ser menos 1. Então, a solução ótima desse problema para essa função deveria ser isso aqui, ó. F de 1, 2 e tem que dar menos 1. Essa seria a melhor solução. Então, o seu x1, né? Ou esse x1, isso aqui é o x1, esse aqui é o x2 e esse é o valor dela. Vamos rodar, porque agora o genético que vai fazer todo esse processo para a gente. E aí, com esses parâmetros que é de população tamanho 10, número de bits 4, número máximo de gerações 5, probabilidade de cruzamento 90%, o de mutação 1 sobre né, o número de bits vezes a dimensão, e vamos rodar ele agora. Então, vamos rodar aqui. Ó. Já rodou até rápido. Vamos lá ver, vamos interpretar a solução. A solução está aqui, ó. O que ele fez? Na geração 1, ele obteve essa solução que é binária, né? Aí, essa solução aqui, ou seja, esse aqui foi o seu x1. Se você quiser olhar até quanto que vai... Aí a gente teria que decodificar, né? Seu x1 e esse aqui é o seu x2. Deu 3,14. Aí, na segunda né, melhora, na mesma geração, ele teve uma melhora, foi para 1,812. Aí depois, já na segunda geração, ele teve uma melhora. Aí na quinta geração, ele teve duas melhoras. Teve 2 horas lá que em 2 vezes ele teve uma melhora. Ele chegou a menos 0,37, que não é o ótimo, porque o ótimo é menos 1. E a solução que ele achou foi 1,25, e a solução que deveria, né, a ótima mesmo, deveria ser 1, e a outra que é 2 deveria ser quer dizer, deveria ser 2 e ele achou 1,25. Não foi muito bem, não. Tá vendo que não foi muito bem? E é aquela questão, ajustar os parâmetros. Agora eu vou comentar esses que eram de testes e vou colocar ele para explorar mais. Então, por exemplo, eu vou colocar uns bits maiores. Eu vou pedir para ele o número de geração também ser maior, não ser só 5. E vou rodar, tá? Vou rodar aqui. Agora eu vou rodar agora com uns parâmetros maiores. Vamos ver o que ele vai dar. Tá rodando ainda, ó. Tá gerando lá as soluções. Ó, aqui já dá para ver que ele já achou a ótima. Ele parou na ótima, já achou já há um certo tempo ele já achou a ótima. Tá vendo aqui, ó? Chegou, como é que foi o desempenho dele, ó? Começou com 16, muito ruim. Aí ele caiu para 7, foi para 3, foi para 2, foi para 1, 0,74, menos 0,03. Aí foi diminuindo. Aí chegou aqui já na qual geração? Nessa geração aqui ele já conseguiu, ó. Na nona geração, ó. Na geração 9, ele já achou. Na verdade, foi mais de uma. Na primeira vez, não. Na segunda, ele já achou a ótima. Então, vamos ver se ele terminou. Agora ele achou exatamente a ótima. Olha. Quer dizer, tem um númerozinho a mais aqui, mas a resposta deveria ser 1, 2 e menos 1. Então, tá vendo que o genético ele comportou muito bem para esse aqui? Ele achou o ótimo. E esse é o funcionamento do genético. A ideia é ele ficar encontrando soluções melhores até achar uma boa solução. Não há garantia de otimalidade. Nessa aqui ele achou ótimo, tá? Então, é uma outra coisa que isso é muito importante. Se todo algoritmo, e quando os algoritmos de aprendizado de máquina, né, praticamente todos, né, eles são probabilísticos, né? Então, se eu rodasse o algoritmo genético de novo, tudo bem que eu acho que como na nona geração ele já achou a resposta, se eu rodar aqui de novo, ele vai achar a resposta também. Quer ver? Vou ter a chance dele achar a resposta também é muito grande. Só que se eu diminuísse o parâmetro que eu tinha colocado lá 5 gerações, se eu rodasse de novo, muito provavelmente a solução que ele ia achar era outra. Então, nos probabilísticos, isso acontece, tá? Então,
não se pode rodar o algoritmo uma única vez, porque eles não são determinísticos, né? Eles são probabilísticos. Então, você tem que... Aí, tá vendo que, ó, nem foi, eu falei que ia ser exatamente, não foi exatamente não, foi boa a solução, rodei com os mesmos parâmetros, ó. A resposta deveria ser -1. Essa deu muito próximo, que deu -0,99, tá bem próximo. A solução aqui deveria ser 1, ele deu 93. E essa 2 aqui, ele acertou na pinta. Foi 2 mesmo, tá? Então, esse é o funcionamento do genético. Eu acho que não vai dar tempo de eu passar para o outro. Eu vou deixar isso aqui para quando a gente iniciar a terceira, né? Porque eu ia falar da terceira, mas a terceira tem muita coisa que da 2 ela já explica, tá? Então pode ser que eu faça ela um pouco mais rápida, né? Imagino eu. Porque aqui é uma explicação. A ideia do nosso terceiro conteúdo, de acordo com o nosso cronograma, era para falar sobre os operadores. E aí tem uma parte do aprendizado de máquina aqui. E aí é um detalhamento sobre operadores que aí que eu coloquei mais exemplos para exemplificar mesmo a compreensão e para melhorar a compreensão a respeito desses operadores. E aí depois a gente passaria para a parte, né, na outra semana, de programação genética probabilística. Então, eu vou deixar essa parte que está aqui, ó, que é essa de cá, para rodar também, porque aí a gente dá uma parte teórica e fica uma parte prática. Eu vou deixar essa para a gente iniciar a próxima aula, na verdade, iniciar o 3, mas vou tentar dar uma acelerada nele. E aqui especificamente, ó, deixa eu, aqui, ó, nesse aqui, que é um problema clássico da mochila, usando agora o notebook, tá? Aí a gente vai usar o Python mesmo. É um exemplo. Tem um exemplo, né, de escolha de itens da mochila, e o genético que vai te dizer qual que é a melhor solução, tá? E tem um outro exemplo, não sei se eu cheguei a colocar aqui, deixa eu ver se eu coloquei. Ah, essa aqui, ó. E essa aqui é para achar aí é puramente de programação genética, do tipo, olha, eu tenho uma função e eu quero achar aí uma função é um programa. Imagina que é um programa. Eu quero achar um programa semelhante, né, que seja ou melhor, mas que ele aproxime, né? Como o contexto aqui é função, é uma função que é equivalente à outra, ou aproximada, né, da outra. E aí a gente vai usar programação genética mesmo, porque agora esse aqui não vai ser uma string, né? Não vai ser um vetor, ele vai ser uma expressão simbólica. E ele vai gerar a expressão simbólica que gera uma árvore. Então, eu até já fiz um código aqui, quer dizer, eu executei o código e provavelmente esse aqui já é diferente do que eu coloquei lá, justamente porque ele é probabilístico, tá? Então, a explicação que eu coloquei, isso aí foi um erro meu. Eu coloquei uma explicação, mas se você rodar o notebook, essa explicação que está aqui, ela já não vai valer para o seu resultado, tá? Porque o resultado vai ser outro, ele é probabilístico. Então, aí eu explico o funcionamento desse para evolução do programa, que nesse caso aqui seria uma aproximação de uma função. Aí eu estou fazendo mais simples só para entender mesmo como que é o funcionamento da programação genética, tá? Eu acho que eu vou finalizar por hoje, que aí a gente executou por completo um genético, né? Todos os passos genéticos. Ah, esqueci de explicar esse gráfico aqui, tá? Esse gráfico lá no código, né? Deixa eu só finalizar com essa parte aqui do gráfico. É bem simplesinho também. Tá vendo que aqui no final ele exibe. Esse display aqui é tipo um display, assim, ele mostra na tela, aí você coloca lá um textozinho e tal. Aqui é o resultado convertido, né? Porque a resposta está em binária, aí você converte ela em real. Você usa o decode, que é o nosso decodificador, o best eval, que vai dar o valor, né? O indivíduo, e a parte do gráfico, aqui é um plot domínio imagem, né? Função você tem domínio e imagem. Então você tem um plot que você passa o domínio e passa a imagem. Ele vai te mostrar a evolução. Aí eu finalizo a aula de hoje, que é isso aqui, ó. O que aconteceu? Como é que a gente interpreta esse gráfico? Ele, com pouca, né, geração, ele já chegou numa solução assim, boa, já caiu bastante, né? Começou com uma solução não muito boa, mas em poucas gerações já caiu.
Aí na hora que chegou aqui, ó, a gente chegou a ver, se eu não me engano, acho que era essa mesmo, que a partir da nona, deixa eu verificar ali pelo que está exibido aqui. Acho que foi a partir da nona ele já tinha achado a solução. Deixa eu ver. É nona? Ah, não, ele não achou a solução. Mas ele estagnou no menos 0,99, ó. O 0,99 já foi na geração 9, ó. Depois da geração 9, ele não achou mais. Então, por isso que o gráfico está assim, ó. Olha o que ele fez. Deixa eu ampliar. Já na geração 9 ele caiu. Aí, a partir daqui, ó, não teve decaimento mais, não. Ó. Aí tá vendo que ele tentou e não conseguiu melhorar. Ele não conseguiu chegar na ótima, nesse caso, porque chegou no menos 0,90 e alguma coisa. Então, esse é o comportamento. É sempre bom, nesses casos, né, problemas dessa natureza, colocar a parte visual também, né? Como foi o comportamento dela. Ó, o comportamento dela foi isso, ó. Ele rapidamente já achou uma solução boa, tudo bem que não foi a ótima, só que ele estagnou. Na simulação que nós fizemos anteriormente, ela chegou na ótima, né? Ela chegou na melhor. Pessoal, eu vou finalizar então a parte de hoje, tá? Eu vou parar aqui o compartilhamento, vou finalizar a gravação também. E aí, qualquer dúvida, assim, eu sugiro que vocês façam rodem esse, né? Porque aí certamente vocês vão ter. Quem não teve contato, né? Nunca teve contato com um genético. Esse é um genético que ele é simples, ele explicita assim, tudo o que a gente falou, exatamente todos os passos, de uma maneira mais simples. Mostra a modelagem computacional, aquela primeira parte da aula de representação, e a gente viu funcionando, tá? E aí na próxima aula eu dou início lá ao conteúdo 3, que é dos operadores, e mostro essa parte também prática, que aí a gente vai mesclando também um pouco ali do Python, porque eu imagino que, né, nesse curso vocês vão usar muito mais aí o Python, e aqui também a gente vai usar o Python, tá? Para fazer um outro exemplo de genético e de programação genética, tá joia? Pessoal, alguma dúvida? Tá tranquilo? E acho que tinha alguém que mandou a mensagem aqui. Ah, tá, beleza. Era o som. Certinho? Pessoal, então é isso. Muito obrigado aí pela participação de todo mundo. Boa noite para todo mundo. Eu vou parar a gravação aqui e aí qualquer dúvida, eu vou parar antes de parar aqui porque essa mensagem quem não pôde assistir pode assistir também. Eu atualizei o Classroom, né? Coloquei a aula de hoje. O código da aula 3, eu vi que tinha uma coisa que não estava muito legal, aí eu resolvi não colocar, eu vou alterar ele ainda. Eu mandei no grupo de WhatsApp um convite, na verdade, né? Mas aí fica à vontade se vocês, né, quiserem entrar. Não. O grupo nem é meu, não, mas é de um professor. Ele trabalha com ciência de dados complexos, né? E aí tem muita informação relevante sobre IA e ciência de dados, tá? Assim, muita informação interessante mesmo, inclusive dicas de livros, material mesmo, conteúdo, código, tem muita informação interessante. Então, se vocês quiserem, podem entrar naquele grupo do Telegram que eu enviei, é de um professor da USP, e o cara, ele é um entusiasta, assim, da área, tá? Ele tem né, muitos trabalhos relacionados a IA, especialmente ciência de dados complexa. Aí vocês podem acessar, tudo lá é gratuito, né? Vocês podem baixar o que tiver de jeito de baixar, ou ler as informações. Inclusive, ele soltou lá uma informação sobre regulamentação da IA. É bem interessante, tá? Tem muita informação legal. Bom, é isso então, pessoal. Obrigado. Boa noite aí para todo mundo. Nos vemos aí semana que vem. Vou parar aqui a gravação, tá bom? Beleza, Tá bom, obrigado. boa noite, Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite.